Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos ao Licita Business com o professor Adiel, onde discutimos tudo sobre licitações e contratos sob a ótica dos fornecedores e do setor privado. Para ler os nossos artigos e saber mais sobre a nossa consultoria, acesse agora o nosso site adielferreirajr.com. Bom, se você participa de licitações, muito provavelmente já deve ter se deparado com sigilo do valor estimado. Ou seja, você participa de uma licitação, mas não sabe exatamente qual é o valor que a administração pública considerou para aquele caso, para aquele objeto, né? E qual seria, portanto, o momento de divulgação deste valor? Ou esse valor jamais deve ser publicado? E uma vez que ele seja publicado, ele deve ser publicado apenas para o licitante vencedor, ou ele deve ser publicado para os demais participantes, ainda que eles não tenham a menor chance de ganhar a licitação. Muito bem, é para isso que nós vamos conversar no dia de hoje. Antes de continuar a nossa conversa, que tal estudar em detalhes e analisar casos reais de licitações e contratos? Essa pode ser a solução que sua equipe comercial precisa. Conheça o meu curso em adielferreirajr.com/curso licitação sem acento. Te vejo lá. Muito bem, vamos lá, né? Na Constituição Federal, artigo 37, caput, nós temos como um princípio básico o princípio da publicidade. O princípio da publicidade ele vamos dizer assim, até um dificultador da administração. É muito mais cômodo você administrar uma organização que tenha como princípio o sigilo empresarial, né? No caso das empresas privadas, não tem como princípio a publicidade. A publicidade vai ser uma exceção, mas normalmente se trabalha com sigilo. E isso é muito mais cômodo do que você trabalhar com uma tendência principiológica, pelo menos, de haver a publicidade de tudo, né? De tudo que você faz. E aí, a origem disto, dentro do âmbito do valor estimado, dentro das licitações, é que ele deve ser publicizado, deve ser tornado público. Esse é o nosso normal. Mas aí, com algumas alterações, por exemplo, a iniciar lá na lei do regime diferenciado de contratação, RDC, nós tivemos a possibilidade de que os editais de licitação viessem com valor estimado sigiloso. Qual é a ideia aqui? É que você que você evite uma das técnicas de negociação que é chamada ancoragem. Você não vai permitir, né, a ancoragem daquele valor. Isso é muito útil, principalmente em licitações cujos objetos são serviços. Por quê? Quanto é que custa o serviço, por exemplo, de um advogado, né? Um advogado pode cobrar um valor, outro advogado pode cobrar outro valor completamente diferente, numa discrepância muito grande. Então, se a administração ancora um preço, é muito provável que todo mundo que for participar daquela licitação fique girando em torno do máximo, né? E não realmente possa trazer um valor realmente abaixo daquilo que, ou abaixo, ou pelo menos justo com aquilo que ele cobra para o mercado em geral, né? A isso nós chamamos esse valor, que seria um valor interessante, mas nós vamos deixá-lo sigiloso, de BATNA, em inglês, Best Alternative to a Negotiated Agreement. Significa o quê? A melhor alternativa para negociar um acordo. Mas aí você guarda esse valor, vai negociando em cima de outros acordos, mas tem aquele valor. E aí, não podemos entender que o BATNA seria, portanto, o valor estimado. Não, o valor estimado é um resultado público de uma pesquisa de preços, né? Então, existem, e aí a gente teve logo depois da questão do RDC, nós tivemos essa aplicação para dentro do pregão em 2019 com o decreto, o novo decreto, né,
do pregão eletrônico naquela época, que no caso versava sobre a Lei 10.520. E ali ele trazia uma diferenciação aqui no artigo 15, né? Colocando que se não constar expressamente do edital, o valor será sigiloso e será disponibilizado exclusivo e permanentemente aos órgãos de controle. E aí é o seguinte, ele colocou como regra, né, naquela época, que deveria ser sigiloso, ou seja, se ninguém falar nada é sigiloso. Isso aí já me parece ser uma regra. E aí no parágrafo 2º do mesmo artigo, ele colocava que, para fins do disposto no caput, o valor estimado ou o valor máximo aceitável, que é muito interessante essa divisão, né? De uma coisa ser o valor estimado e outra coisa ser o valor máximo aceitável, porque o valor estimado deve ser a média do mercado e o valor máximo aceitável deve ser a média alta. Daqui para cima a gente não aceita. Eu acho interessante que na pesquisa de preços ela consegue chegar nesses dois valores. A média do mercado e o máximo aceitável, porque muitas vezes a média do mercado não significa que você não pode aceitar um valor maior do que aquele. Muito bem. Então o valor máximo aceitável para a contratação será tornado público apenas imediatamente após o encerramento do envio dos lances, sem prejuízo da divulgação do detalhamento dos quantitativos e demais informações necessárias à elaboração da proposta. Mas aí é interessante que eu lancei um artigo em 2020, agosto de 2020, no portal Direito.net, chamado Pregão Eletrônico, aplicando o sigilo do valor estimado. Então, era um artigo pequeno, mas ele já considerava que é primordial, né, que a publicidade do valor estimado seja feita imediatamente após o encerramento dos lances, né? E aí eu trazia duas razões nesse artigo. A primeira é que todas as licitantes, inclusive as que perderam na fase de lance, têm direito subjetivo a saber fiscalizar e recorrer se a empresa efetivamente contratada oferecer um valor igual ou abaixo da pesquisa do órgão, né? A segunda razão, por sua vez, é que na fase de negociação, que é quando o pregoeiro age para reduzir o preço da licitante vencedora, essa última deve saber, antes de tomar a decisão, o preço máximo pela administração, a fim de compreender se a sua proposta realmente pode chegar naquele valor. E aí foi uma reclamação, porque já nessa época eu já recebia no consultório alguns fornecedores dizendo: olha, eu estava participando, o negócio estava sigiloso, eu fui chamado a negociar, e depois ele me perguntou: e aí, dá para melhorar? Eu disse: não dá para melhorar não, ou enfim, melhorava. E de repente o cara dizia: então você está desclassificado porque você está acima do... Mas pô, eu nem sabia que eu estava acima, né? Não vou dizer porque é sigiloso. Então ficava nessa dúvida. Então aí eu trouxe. Porém, com o fim da legislação sobre o pregão, esse artigo de 2020, né? Nós tivemos uma vamos dizer assim, adaptação tanto do RDC quanto do pregão para a Lei 14.133, que no seu artigo 24 vai dizer que, desde que justificado, o orçamento estimado da contratação poderá ter caráter sigiloso, sem prejuízo da divulgação dos detalhamentos, dos quantitativos e demais informações necessárias para a elaboração da proposta. E aí é muito interessante, porque agora ele não está dizendo: olha, se ninguém falar nada é sigiloso. Não, peraí. Desde que justificado, o orçamento estimado da contratação poderá ter caráter sigiloso. Então eu tenho que justificar o sigilo, e está certíssimo. Aqui está uma visão constitucional do negócio. Por quê? Porque a visão anterior me parecia de fato inconstitucional. Porque ela não obrigava a administração pública a justificar a exceção da regra constitucional da publicidade. Então, até porque se ele publica assim o seu valor estimado da contratação antes da fase de lance, ou seja, a coisa normal a ser feita, então abre-se para o escrutínio
dos fornecedores verificar, olha, isso aí está muito abaixo do mercado, você vai contratar, como o professor Rony Charles chama, você vai contratar o doidinho, porque esse valor aí ninguém seriamente pratica, não é? Então é uma possibilidade também de averiguar se essa pesquisa de preços chegou a uma conclusão que é real, está vinculada à realidade. Então é importante que haja a publicidade disso. Porém, há a possibilidade de justificar. E você vai justificar em quê? Olha, esse objeto, nós verificamos que tem fornecedores que oferecem valores com uma discrepância muito grande, 50% a mais do que o outro 100% a mais. Ou seja, não há uma estabilidade desse preço. Então, se a gente ancorar esse preço, vai todo mundo em cima desse valor, é melhor que ele seja sigiloso no primeiro momento. Então é esse tipo de justificativa que precisa ser feita para o orçamento estimado. Daí, agora efetivamente entrando no nosso estudo de caso, vamos analisar uma licitação da Marinha do Brasil, tá? Onde o objeto seria um sistema para gerenciamento do ciclo de vida de produto para desenvolvimento de meios navais complexos, em apoio aos projetos estratégicos da Marinha do Brasil, incluindo implantação, configuração, migração de dados, assistência técnica. Então é serviço, né? Envolve também produtos, mas é de boa parte aqui de serviços. E aí, sobre o orçamento, o valor estimado da contratação, lá no termo de referência, no item 10.1 se diz o seguinte: o custo estimado da contratação possui caráter sigiloso e não será tornado público antes de definido o resultado do julgamento das propostas. Ou seja, aqui para mim, na minha opinião, tem dois erros, né? Vamos iniciar pelo erro que o Tribunal de Contas identificou. O que o Tribunal de Contas identificou? Ele disse o seguinte: que a intenção do julgador, ao permitir que o valor estimado da licitação seja sigiloso, é evitar a ancoragem. E aí é excepcional aqui a palavra colocada pelo relator, que é a palavra correta, né? A ancoragem dos preços, das propostas de preço do valor estimado, para que durante a fase de lance os licitantes ofereçam seus menores preços à administração sem enviesá-los pelo valor estimado. Aí ele diz: sem embargos, não vislumbro razões para que o sigilo permaneça após a fase de lances, quando as propostas permanecem com preços acima dos de referência, desde que o valor seja revelado com a devida publicidade a todos os licitantes para evitar prejuízos ao princípio da isonomia. Isso porque haveria, nesse caso, a necessidade de negociação para adequar os preços das propostas aos preços máximos da administração pública, de modo que tal adequação somente seria possível aos licitantes depois de conhecerem os respectivos preços referenciais. Perfeito, né? Ou seja, você vai... tem algum sigilo? Tem. Uma vez que terminou a fase de lances, publica geral, vai no chat, por exemplo, e coloca: olha, gente, terminou a fase de lances, informo a todos que o custo estimado, né, o valor estimado da contratação é de X milhões de reais, nesse caso aqui, seria de X milhões de reais. Vamos iniciar agora a fase de negociação. E aí passa para a negociação com o primeiro. Se o primeiro disser: não quero descer a esse valor, tudo bem, passa para o segundo. Mas é preciso fazer isso antes de iniciar a fase de negociação, com base naquilo que nós já vínhamos pensando desde a época do RDC, do pregão, né? Ou seja, há anos atrás. E isso foi reconhecido. Porém, analisando, só para vocês que estão aí perguntando qual seria o acórdão, né? E qual seria o relator. O relator é o ministro João Augusto Ribeiro Nardes, né? E o acórdão é o acórdão 2190 de 2024 do plenário. Bom, enfim, então ele verificou esse erro ao analisar. Mas eu analisando o termo de referência que foi objeto de julgamento,
eu percebo que ele não teve justificativa nenhuma para atribuir o caráter sigiloso. Ainda está com a mesma perspectiva dos editais, dos pregões eletrônicos de antes da nova lei de licitações. Então, é isso que me chama a atenção também, porque ele está colocando simplesmente sigiloso sem atribuir qual é a necessidade. E é preciso justificar, como acabei de ler para vocês no artigo 24, se diz, desde que justificado, este orçamento estimado poderá ter caráter sigiloso. Portanto, são esses critérios, né? O indivíduo pode, a administração, né, pode colocar um caráter sigiloso, pode, mas primeiro ela tem que justificar no edital por que ela está deixando sigiloso, porque a regra é a publicidade. E em segundo lugar, ela deve divulgar para todos de forma igual e isonômica, logo após a fase de lances, qual é esse valor estimado antes de iniciar a fase de negociação. Muito bem, com isso nós chegamos ao final desse comentário, trazendo esse amparo legal, esse amparo doutrinário daquilo que nós já vimos defendendo há quase 5 anos, né? 4 anos atrás, e aí agora julgado mais uma vez pelo Tribunal de Contas, e compreendendo um desses requisitos importantes para que esse caráter sigiloso seja feito da forma correta. Então, muita atenção nas licitações que vocês participaram. Um abraço e até a próxima edição do nosso Licita Business. Você acabou de ouvir o podcast Licita Business com o professor Adiel. O podcast onde discutimos licitações e contratos do ponto de vista dos profissionais e das empresas privadas. Obrigado por sua audiência e até a próxima.